a primeira que eu quero iniciar, e que até faz sentido com o título do nosso episódio, é sobre VSM. Sim. Que ainda tem muitas dúvidas sobre isso. Claro. Então eu quero iniciar perguntando sobre o que é o VSM e a importância dele. Então, o VSM, eu confesso que eu descobri tem pouco tempo. Deve ter o quê? Uns 4 meses. Ouvia muita gente falar sobre alguma coisa sobre valor sexual de mercado, capital erótico. Eu não estava muito atento sobre isso, porque eu estava trabalhando uma linha, confesso que mais técnica, sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, bem ali da psicologia positiva, análise comportamental, bem o meu mundo de formação. Mas até que chegou um vídeo para mim, eu acho que alguém veio gravar no Papo Mil Grau e eu vi alguma coisa que me chamou a atenção sobre a questão do mercado de sedução, e eu tenho uma mania, um vício por conhecimento. Então saquei que tinha alguma coisa nova acontecendo, eu estava muito no meu mundo de mentoria, atendendo, eu precisava, falei assim, cara, tem alguma coisa nova acontecendo aqui, deixa eu entender. E eu fui buscar algumas informações, eu falei assim, cara, valor sexual de mercado, eu não gosto desse nome, mas eu preciso entender o que é isso. E aí, vendo alguns conteúdos no YouTube, eu não lembro qual foi o cara que falou sobre isso, mas dava para entender que era um filósofo, era um cara bem conceituado. E ele trouxe uma abordagem que era inquestionável, a importância dele, né? Embora ficou muito claro que valor sexual de mercado era um nome que poderia, de forma muito tranquila, dava para ter sido usado um outro nome, mas enfim, né? Mas eu entendi que falava sobre o mercado da sedução, né? Sobre como as pessoas usam os elementos do VSM, que a gente vai falar sobre ele, e ele trouxe de uma forma geral, nem foi sobre relacionamento, tá? Eu tava entendendo o que se tratava VSM, e ele falou lá, as pessoas que têm um VSM alto são pessoas que têm mais resultados na vida. E ele começou a trabalhar cada ponto do VSM e era inquestionável. Eu acredito que não tem nenhuma pessoa que consegue questionar sobre isso. Até aquela que tem um VSM baixo, vai ficar muito claro para ela. Por mais que ela fique chateada, fala assim, tá ruim para mim. Mas não tem como questionar que uma pessoa com VSM alto, a vida dela é mais fácil. E uma pessoa com VSM baixo, a vida dela é mais difícil. Agora, o que ajuda a ter um VSM mais alto e mais baixo? A gente vai quebrar o pau aqui, não tem problema. Mas ficou muito claro esse conceito para mim. Mas é um conceito sobre a vida num todo. Pessoas com VSM alto e pessoas com VSM baixo, eu entendi. E aí, eu acho que o conteúdo era uns 35 minutos. Faltando uns 2 minutos para acabar o conteúdo, eu nem tinha atinado nada. Peguei para mim aquilo ali, beleza. Eu falei, tem nada a ver comigo? Aí ele fala no finalzinho, inclusive, são pessoas que têm mais facilidade para ter melhores relacionamentos. Eu falei, peraí, não, mas o que isso tem a ver com relacionamento? Aí eu voltei a assistir tudo de novo. E fez muito sentido, que eu já ouvi com outra pegada, trazendo tudo para relacionamento. Aí eu peguei aquilo e joguei dentro do meu método. Aí eu fiz uma bagunça no meu método. E eu tenho uma mentoria de análise e estudo de caso que ela tinha um desenho que já funcionava. E eu comecei a testar, o que eu faço isso, né? As minhas alunas são minhas ratinhas de laboratório. Tá Elas certo. nem sabem disso. E eu peguei o VSM e joguei dentro. E o resultado foi avassalador. A diferença foi brutal. Ao ponto de as mentorias que eu tinha de 4, 6 meses, as minhas alunas me abandonavam com 2 meses. As minhas melhores ferramentas mais técnicas que eu tinha até de perfil comportamental, eu não chegava nem a usar. Já tinha resultado. Eu já tinha resultado sem usar algumas ferramentas técnicas, somente com o VSM já dava os primeiros resultados. É claro que a gente consegue resultados muito mais profundos com as outras ferramentas, mas assim, aquele primeiro start, aquele imediatismo, eu vi que, cara, é possível mesmo em 21 dias, em uma semana, 10 dias, você começar a ter os primeiros resultados. Não é uma promessa de falácia, não. Dá. Eu falei assim, cara, começou a ficar interessante isso. Tanto que eu mudei radicalmente o meu posicionamento por causa do VSM, porque eu vi que o negócio funciona de verdade, na prática, comigo e com as minhas alunas. É que faz mais sentido. E eu não tinha olhado por essa ótica que você comentou, que serve para todas as relações, mas faz total sentido, por exemplo, trazendo um pouquinho da minha experiência.
Eu sempre soube o que eu queria fazer desde muito jovem, trabalhar no meio corporativo e conquistar cargo de liderança. E aí eu comecei a procurar entender o que eu deveria fazer para chegar nesse lugar. E uma das coisas que eu observei, as pessoas que já estavam lá, era a forma que elas se vestiam, a forma que elas se comportavam, a comunicação, a linguagem, tudo, a postura. Comecei a perceber que elas nunca se relacionavam com as pessoas que faziam parte da equipe. Um diretor, ele não vai almoçar com a equipe dele, com a... Uma série de protocolos. E aí, quando eu observei isso, eu pensei, bom, eu sou uma assistente, mas eu quero chegar nesse lugar, eu vou agir como? E eu não tenho a menor dúvida, Arley. Eu fiz muita coisa, conquistei muita coisa, claro, me qualificando, mas eu subi um degrau muito mais rápido, porque eu mudei completamente a minha postura, meu posicionamento. Eu passei a fazer com que as pessoas me enxergassem. E aí eu consegui apresentar que eu tinha conteúdo. Porque não adianta você ter a oportunidade de ser vista e não conseguir traduzir o conteúdo. E eu acho que faz sentido com isso. Isso tá dentro do VSM de forma meio que inconsciente. Só que agora, quando você trabalha de forma consciente e intencional, sim, a velocidade... fica tudo muito mais rápido, porque o que acontece? Eu tenho certeza que quando você começa a aplicar essa ferramenta, você começa a identificar qual é o teu calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem um ponto fraco ali, em algum dos itens. Ainda mais que não tem um ponto fraco propriamente dito, tem alguma área que, se você ajustar, ela acelera o teu resultado. Então o VSM, ele não apenas conserta alguma coisa, como ele acelera o teu resultado. Então eu falei assim, cara, isso na minha mão se tornou uma máquina. Se tornou uma máquina na minha mão, porque eu comecei a brincar com isso. Ficou muito fácil trabalhar isso. Tanto que eu simplesmente destruí o meu método de mentoria anterior. Eu falei, não, parou. As minhas alunas, não tinha sentido mais a minha mentoria de 4, 6 meses no modelo antigo, porque eu peguei uma ferramenta nova, botei aqui e em 2 meses acabava. Falei, por que essa mulher vai ficar comigo 4 meses? Exatamente. Não tinha sentido. Aí agora eu tô remontando toda a estrutura, tanto que o VSM vai ser a principal ferramenta da imersão. E por que tem gente que critica o VSM? Porque ignorância. Não entende, porque quando assim, falou sexual de mercado, ela se assusta com o nome e ela acha que ela não parou para estudar o que é. Eu sempre falo isso. Eu também não gosto do nome. Valor sexual de mercado. Essa palavra sexual realmente não tem nada a ver com o que é. Porque se você pegar qualquer assunto aleatório no Google, qualquer pessoa que fala no YouTube, tem um monte de... Você não vai ver ninguém falando sobre sexo. Ninguém. É verdade. É o mercado de sedução. O mercado de sedução, que é o mercado de venda, a venda é um jogo de sedução, não tem nada a ver com sexo. Por que usar esse nome? Não sei. Talvez para viralizar, talvez, enfim, talvez uma questão de marketing, mas não tem nada, absolutamente nada a ver com sexo. Mas ele impacta no primeiro momento no visual. Pode-se dizer assim? Que mas ainda assim é o visual no que tange sensualidade. Em nenhum momento traz nem próximo à sexualidade. Se a gente quiser entrar em relacionamento, a gente pode até empurrar um pouquinho para trazer um toque de sexualidade, mas eu não chego lá, não consigo, porque não é sobre isso. É a sensualidade que desperta desejo, mas de longe eu chego no sexo, não chego. Nem trabalhando no relacionamento, que a ferramenta nem foi para isso, a filosofia, né, a ideia nem foi para isso, mas ainda quando eu levo ela e trabalho, eu nem consigo chegar em sexualidade. Porque quando eu falo sobre sexo, não tem nada a ver mais agora com o VSM. Ele já está em outra camada. Eu até consigo dizer que o sexo ele está depois do VSM. Eu posso falar que o sexo pode ser bom ou ruim de acordo com o teu VSM. Então, tipo assim, o sexo está bem além. Ou seja, não tem nem como associar. Seria muito raso até eu falar que VSM, sexo, não faz sentido. Nenhum sentido. Mas foi importante você trazer essa questão da sensualidade, porque as pessoas confundem muito. E qual seria o ponto, assim, para não passar e para entrar nessa região da sensualidade? Que é interessante. As pessoas confundem muito, inclusive foi muito engraçado porque eu fiz uma caixinha de pergunta eu acho que você viu. Eu acho que você viu. Em que eu falei que ia fazer uma live
sobre alguma coisa sobre como seduzir o homem, alguma coisa assim. E fizeram cada pergunta, não, bizarra, das perguntas mais absurdas Mas do eu gosto mundo. das respostas. E eu falei assim, gente, vocês estão confundindo as coisas, ao ponto de me perguntar até tamanho de vibrador, você lembra, né? Eu falei assim, calma aí, o que tá acontecendo aqui, gente? O que eu tenho a ver com isso? Não, o pessoal entrou em fetiche. Eu falei, não, é sensualidade. Então existe realmente um equívoco. E por causa disso, muitas mulheres não usam a sensualidade e estão fora do jogo. O medo de ser julgada pela sensualidade, de não trazer essa aparência sexual, elas ficam confusas. Então existe uma diferença muito grande. Vamos lá. A sensualidade, ela serve para você me atrair. Se eu falar direto em relacionamento agora. A sensualidade serve para a mulher despertar o desejo no homem de atração, de curiosidade. É aquele impulso que ele não sabe explicar direito o que é, mas ainda não é aquela coisa de levar a mulher para a cama. Por quê? Porque ela não errou a dose. Agora, quando essa sensualidade começa a ficar muito agressiva, ou quando essa sensualidade fica demais, aí você entra na sexualidade. Mas a sensualidade é um toque. A sensualidade é um jeito. Aí é o que eu costumo dizer, né? É a mulher no modo sonso dela. É a mulher quando ela equilibra eu quero alguns saber elementos. sobre isso, inclusive, que eu já vi várias dicas, seja sonsa. É porque a mulher ela precisa equilibrar a comunicação dela. Por exemplo, você vai no encontro, você não pode ir no encontro com uma maquiagem pra matar, com aquela voz aveludada pra seduzir, com um baita decotão. Então assim, você vai toda. Então assim, ali não tem sensualidade. Ali o cara ele vai pedir um omelete pra acabar rápido. Ele não... Minha filha... Porque o cara não consegue pensar mais em nada, porque você trouxe muitos elementos ali. Então você poluiu demais. Eu não quero, eu sou assim. Então falta maturidade para você trabalhar sua comunicação não verbal também. E aí a mulher precisa entender que ela vai ser julgada pela imagem dela, ponto. Até porque ela julga pela imagem. Então nem adianta ser uma falta de maturidade ela não entender isso. Então a questão do modo sonsa da sensualidade é quando a mulher equilibra os elementos. Ela precisa entender o que eu vou usar. Vai ser um batom? Por exemplo, você tá com um batom nude que fala, né? Você não tá com um toque de sensualidade, não é a proposta. Mas de repente, se fosse de repente um outro tema, o podcast, que você viesse num outro personagem, você usar outros elementos, que você traria uma imagem mais sensual. Ia ficar muito característico isso. Então a mulher precisa entender quais são os elementos que ela vai usar. E não necessariamente eu tô olhando para aquela mulher e eu tenho a certeza de que eu vou levar ela para a cama naquele encontro. E a sensualidade, eu costumo dizer o seguinte, ela provoca o cara de uma maneira que o cara, ele tá com tesão, ela despertou isso nele, mas ele tem certeza que ele não vai levar ela para a cama. Porque a sensualidade, ela é aquela coisa que você instiga, mas ela é madura, onde você tem o controle. No jogo da sedução, a mulher tem um time, a mulher tem um controle, o cara não. Só que se ela não sabe usar esses elementos, ela não sabe o que fazer. Aí a mulher, quando não sabe fazer, ela fala que ela não tem paciência para joguinho. Mas o jogo da sedução, ele é um jogo. É um jogo de conquista, é uma trama. Isso. Então, se você não sabe fazer, você tá fora do jogo, então vai jogar café com leite. Vai brincar de café com leite lá, meu filho. Não desce pro play. Não joga jogo de gente grande. Ela não sabe o que fazer, ela não consegue dominar os elementos. Então você precisa equilibrar. E esse equilíbrio também, ele varia muito com quem tá do outro lado. A gente acaba ficando um pouco complexo, porque, por exemplo, para você jogar um jogo de sedução com o cara, quem é o cara? Quem é ele? Faz muito sentido isso. Não tem uma cartilha, a gente vai ver isso na imersão que você vai estar lá. Não tem uma cartilha, depende do cara. Para eu poder jogar um jogo de sedução no encontro, vai depender da mulher que estiver lá. O que eu vou usar? Tem mulher que é seduzida pela imagem. Tem mulher que não é seduzida pela imagem, tem mulher que é seduzida mais pela inteligência. Tem mulher que é seduzida pelo humor. São características diferentes, então não existe um padrão de sedução. E olha aqui, em que momento tem sexualidade? Nenhuma. Exatamente. Então eu seduzo a mulher por uma frequência e a mulher me seduz por outra frequência. Em nenhuma dessas frequências a gente está falando sobre sexo. Porém, isso tende a chegar lá. Em algum momento, esse trabalho vai fazer com que a gente chegue lá. É natural. A gente vai conduzindo, uma hora a coisa vai subindo de nível gradativamente, como um termômetro. Vai esquentando, mas você não esquenta uma noite e um encontro.
Isso vai sendo trabalhado. Então, se você não sabe trabalhar isso, você perde o time, você vai direto para a sexualidade. E não é isso. E talvez seja isso que a maioria das mulheres não entendem e já no primeiro encontro se envolve emocionalmente com a pessoa, quimicamente com a pessoa. Porque é muito padrão. Você tá ali com um cara... E ela não entende por que no outro dia ele não procura ela. Exatamente. Aí, se o beijo foi bom, parece que o sexo é quase que um roteiro básico. É. Por quê? Por quê? Não faz sentido. Não faz sentido.